A gente está continuando a nossa série de mensagens e essa semana nós fomos lembrados pelos noticiários, pelo jornal, a respeito do atentado do World Trade Center, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. 18 anos se passaram. Você se lembra onde você estava no dia em que esse acontecimento se fez, esse atentado terrorista? Você se lembra desse dia, dessa hora? Todos nós lembramos, não é? Eu me lembro exatamente do dia e da hora, o que eu estava fazendo, que eu liguei a televisão e eu vi os prédios pegando fogo e as pessoas se atirando das janelas. E por que será que isso marcou tanto a minha vida, a sua vida, marcou tanto a gente? Eu tenho algumas coisas que talvez eu penso que tem a ver para esse fato ficar tão marcado na nossa memória e no nosso coração. Uma delas é a brevidade da vida. Nós nos deparando com algo que, num fato, num acontecimento, muitas pessoas foram dizimadas e perderam as suas vidas naquele atentado terrorista. Depois disso, em canais de notícias, comentários a respeito do sentido da vida. E tantas outras coisas que talvez podem vir ao nosso coração, à nossa mente, a respeito desse atentado, desse fato que aconteceu, e como isso marcou a nossa vida, a nossa história. Talvez aquelas duas obras de arquitetura e de engenharia moderna, dois monumentos da arquitetura e da engenharia moderna sendo destruídos, e aquilo mexeu com a gente. Talvez como nós temos investido a nossa vida, em que nós estamos buscando, o que nós temos feito da nossa história. E baseado em todas essas questões e essas perguntas, que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, e nós vamos ver a respeito de um trecho, que trata também desses assuntos. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Esse trecho do Evangelho, ele é intitulado como a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse:
vá e faça o mesmo. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore mais uma vez ao Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus ministre a palavra ao seu coração nessa noite. Senhor Deus, nós nos reunimos aqui, Pai, em Teu nome, e nós acabamos de ler a Tua palavra, que é a verdade, o Teu Evangelho, Senhor Deus, que nos salva, que nos transforma, que ministra a nossa vida, que nos dá direção, Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor dê da Tua direção para nós, nessa noite, ministre o nosso coração, que nenhum de nós, Pai, saiamos daqui sem a Tua palavra, sem a Tua ministração. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Esse trecho do Evangelho, para nós entendermos melhor o que está acontecendo aqui, nós precisamos visitar alguns textos que vêm antes de Jesus contar sobre essa parábola. Jesus estava na região da Galileia, e ele estava ensinando, ele estava pregando o Evangelho, muitas pessoas estavam sendo convertidas e transformadas pela mensagem do reino de Deus, e Jesus está contando e anunciando todas essas coisas, quando ele decide ir para Jerusalém. Então Jesus pega os seus discípulos e vai caminhando até Jerusalém, só que o nosso mestre Jesus, ele quer ficar um tempo em Samaria, ele quer se hospedar na cidade de Samaria, e ele então envia alguns dos seus discípulos até a cidade, para que eles busquem um lugar para ele repousar e ele ficar por lá alguns dias. Os discípulos então seguem até Samaria e chegam lá, procuram um lugar para o nosso mestre, só que eles se assustam com a resposta dos samaritanos que lá residem. Eles dizem: nós não queremos que Jesus venha até aqui, aqui não tem lugar para Jesus. E os discípulos, ouvindo aquela notícia, voltam até o mestre e diz: Jesus, eles não querem nos receber naquela cidade, não tem lugar para o Senhor naquela cidade. O Senhor por acaso quer que a gente ore e mande que desça fogo do céu sobre aquele povo? E Jesus então olha para os seus discípulos e diz assim: de que espírito vocês são? Por que toda essa revolta? O Filho do Homem não tem lugar para inclinar a sua cabeça. Vamos continuar a nossa viagem. E Jesus continua a sua viagem com seus discípulos, e então chega no momento em que Jesus comissiona a missão dos 72. E Jesus então ensina a eles como eles deveriam anunciar o Evangelho, e ele investe os seus discípulos de autoridade e os envia para os vilarejos, para as regiões, para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E eles então saem, os seus discípulos saem de 2 em 2 e vão anunciando a palavra e vão ensinando as pessoas, vão ensinando nos vilarejos, e pessoas vão sendo salvas e transformadas, pessoas vão sendo curadas das suas enfermidades, pessoas vão sendo libertas de espíritos malignos, e os discípulos ficam animados com tudo isso. E eles chegam até Jesus e passam um relatório da viagem. E eles dizem: Jesus, foi maravilhoso, foi extraordinário, até os espíritos nos submetiam. E Jesus, mais uma vez, em conversa com seus discípulos, ele diz assim: por que vocês estão felizes com isso? Eu deleguei essa autoridade a vocês, mas vocês deveriam se alegrar muito mais pelo fato de o nome das pessoas estarem sendo escritas no livro da vida, do que todas essas coisas, do que os espíritos se submetendo a vocês. E Jesus fala ainda mais: cuidado para vocês não pecarem no mesmo pecado que Satanás. Jesus fala assim: essa história eu conheço. Eu vi Satanás cair dos céus como um relâmpago, porque ele foi enchido do orgulho, da soberba, do egoísmo,
e do desejo pelo poder. Cuidado para que vocês não sejam picados por esse mesmo mosquito. E aí, diante de todas essas coisas, aparece um perito na lei que pergunta a Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus então responde: o que você acha? Como você compreende a lei? Você é o perito na lei, como você compreende? Como você acha que você deve fazer para herdar a vida eterna? E aí o perito na lei responde: eu devo amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus responde: é isso aí, você respondeu perfeitamente, você respondeu de maneira correta. E aí o perito na lei, querendo se justificar, diz: mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Não é incrível isso? Jesus, ele tem uma mensagem revolucionária para nos entregar. E sabe como ele escolhe anunciar essa mensagem? Nos contando histórias. Histórias profundas, histórias que falam a respeito de coisas eternas, que falam a respeito de vida eterna, que falam a respeito do amor a Deus e do amor ao próximo. E nessa história do bom samaritano, Jesus nos apresenta 3 maneiras, 3 estilos de vida que nós podemos viver e experimentar. A primeira delas é como os assaltantes, como os ladrões narrados na história, onde o que é meu e o que é teu é meu também, eu vou e saqueio você e pego para mim. Esse é um estilo de vida. Pessoas que olham para os outros e pensam: como eu posso ganhar na minha relação com essa pessoa? O que eu posso tirar de proveito dessa pessoa? Pessoas que roubam ideias, pessoas que roubam amigos, pessoas que roubam a vaga no estacionamento do shopping. Você conhece pessoas assim? Ela está interessada no que ela pode tirar de você. Ela sempre está olhando no que ela pode possuir de você. São os acumuladores. Quanto mais tem, mais quer. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma missionária que ela passou muitos anos, assim como o Silas e a Ioná aqui que nós falamos aqui, muitos anos num país onde o evangelho é perseguido, e ela voltou, ficou um tempo no Brasil, e ela começou a visitar as igrejas e ouvir os testemunhos e acompanhar as atividades das igrejas, e ela começou a criar uma interrogação na cabeça dela. Ela chegou e falou assim: lá no país onde eu estava, onde o evangelho é perseguido, as pessoas, as famílias deixam tudo para seguir a Jesus, para amar Jesus. Aqui no Brasil, eu vejo que os crentes, os cristãos, eles querem seguir Jesus para ter tudo. E para mim isso não faz sentido. Como está a sua relação com Deus? Será que você tem buscado a Deus somente porque você quer tirar benefícios dessa relação com Deus? Ou será que você tem buscado a Deus porque você ama a Deus e você quer ter um relacionamento de intimidade com Ele, de amizade com Ele, e desfrutar da presença dEle? É interessante nós notarmos no Gênesis que esse movimento acontece. Deus, ele dá vida, ele sopra o fôlego de vida na humanidade, e ele diz: não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas a serpente, ela quer matar, roubar e destruir. Ela quer tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. E a serpente vem e induz Eva ao erro, induz Eva a comer do fruto da árvore do bem e do mal, e Adão também. Essa mesma serpente continua cochichando no nosso ouvido até hoje.
Será que você tem sido guiado no seu estilo de vida dessa forma como os salteadores e os ladrões narrados no texto? O segundo estilo de vida que Jesus nos apresenta nessa história é o levita e o sacerdote, que são duas figuras religiosas. E Jesus nos apresenta um estilo de vida da indiferença. Esses dois homens, quando eles passam e veem aquele homem ali, na beira da estrada, ferido, machucado, roubado, eles passam do outro lado e eles não fazem nada por aquele homem. Essas são as pessoas que pensam assim: o que é meu, o que é teu, você não vem falar comigo e eu não vou falar com você, e fica tudo certo, cada um com seus problemas. São aquelas pessoas que põem um adesivo no carro: cada um cuida da sua vida, quanto menos problema, melhor. Esse é um outro estilo de vida que está presente também nos nossos dias, aqui e agora, em nosso meio. Ainda mais agora com a era da tecnologia, nós podemos escolher a hora e o momento em que nós vamos acessar as pessoas, e colocar as barreiras e os cercados para que as pessoas não alcancem a gente em momento algum. Como você está vivendo o estilo de vida, o seu estilo de vida? Você conhece pessoas que têm esse estilo de vida da indiferença? Essa semana eu fiquei muito emocionado com algo que eu vi num programa de televisão, o De Noite, com Danilo Gentili, na SBT, um programa de entrevista. E ele, em um dos programas dessa semana, ele começou o programa fazendo uma homenagem a uma mulher, uma faxineira, que trabalhava com ele no programa. Ela faleceu, não foi divulgado como ela faleceu, mas ele começou o programa falando dessa mulher e falando quanto eles ela alegrava o ambiente ali de trabalho deles, e então soltou umas imagens da mulher trabalhando, uma faxineira. Não é incrível isso? Você lidar com o próximo sem indiferença. Mas nós muitas vezes nos relacionamos com o nosso próximo só pelo fato do status, do nome, se ele tem algo para nos proporcionar. Ou muitas vezes nós não vemos as pessoas que estão do nosso lado, a indiferença. Você não fede nem cheira, para mim você não existe. Nós temos ministrado lá no Projeto Betel, projeto da nossa igreja que fica lá no Brasil Novo, e esses dias eu estava conversando com o Miguel, um dos jovens da nossa igreja, e a gente estava falando sobre essas ministrações. Ele tem ido lá também, e ele falou que ele faz uma dinâmica de fazer cosquinha nas crianças, dependendo se eles acertam ou erram as perguntas bíblicas que ele faz. E aí quando ele faz essa cosquinha nas crianças, outras crianças vêm para ele e falam: faz em mim também, tio, faz em mim também. Por que que essas coisas acontecem lá com aquelas crianças do nosso Projeto Betel? Porque elas fazem parte de famílias desestruturadas, e muito provavelmente, para os pais, para os irmãos, elas são tratadas de maneira indiferente. Elas não têm atenção, elas não têm cuidado, e aquele momento demonstra uma carência de toque físico. A gente está falando do Setembro Amarelo, uma onda de suicídio que está acontecendo no nosso país e também ao redor do mundo. Muito disso é provocado também pela indiferença. Quando eu e você não colocamos o olhar para as pessoas que nos rodeiam, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa família, e até talvez dentro da nossa igreja. No Gênesis, após o pecado de Adão e Eva, é relatado também para nós o primeiro homicídio da história. E Jesus chega a Caim, Caim mata Abel, e Deus chega para Caim e pergunta: onde está o teu irmão? E aí Caim responde: por acaso eu sou tutor do meu irmão? E o que vocês acham? Claro que é. Deus, ele faz essa pergunta porque Ele quer que eu e você
cuidemos uns dos outros e não tratemos com indiferença uns aos outros. Mas como você tem vivido a sua vida nesse aspecto? E por último, Jesus nos traz um modelo, um estilo de vida que é do bom samaritano, que olha para aquele homem que foi assaltado e que está à beira do caminho, pega ele, cuida dele, põe remédio nas suas feridas, coloca aquele homem no seu animal, leva ele para uma hospedaria, paga para ele os gastos que ele está tendo com aquele homem, deixa mais dinheiro ainda, se fosse acontecer outros gastos. E o bom samaritano nos revela um estilo de vida do que é meu, é seu também, eu compartilho com você. Porque eu não merecia nada de Deus, mas tão graciosamente Deus me dá muitas coisas, e porque Deus me dá muitas coisas, eu estendo a mão para o meu próximo, e isso também faz parte da vida dele. Eu sou abençoado por Deus para abençoar pessoas, eu estendo a mão para a pessoa que está do meu lado. Esse é o estilo de vida que Jesus imprime como sendo correto, quando no final daquela parábola, ele pergunta de novo para o perito na lei: quem foi o próximo desse homem? Foi o bom samaritano, então vai e faça o mesmo. Sabe por que Jesus fala para a gente ir fazer o mesmo? Porque ele fez isso por nós. Ele deixou a eternidade e veio ao mundo para se relacionar com a gente. E ele quer que eu e você tenhamos essa mesma atitude. No Gênesis fala que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos que nos relacionar com as outras pessoas com essa consciência de que cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus, por isso ela precisa de reverência e respeito nas suas relações. Mas muitas vezes nós olhamos a roupa que ela está vestida, nós olhamos o status social que ela tem, a casa que ela mora, o carro que ela dirige, ao invés de estendermos a mão para a pessoa que está do nosso lado e levarmos as boas novas do Evangelho, o amor de Deus para essas pessoas, amando elas com tudo que temos e somos, para que haja salvação e transformação de vidas. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi alguns anos atrás, de um pastor lá de Fortaleza. Ele tinha um amigo médico, e os médicos lá do conselho de medicina lá da cidade decidiram fazer uma rifa de um carro zero. Então eles compraram um carro, um Gol na época, e iam fazer a rifa desse carro. Aí, por algumas questões lá do conselho, das reuniões, acabou que inviabilizou a rifa do carro, e esse médico então ligou para esse pastor e disse: pastor, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um carro zero. Ó, amém? Quem quer ter um amigo assim, gente? Amém? Aí ele falou: que isso? Como assim? Não, eu vou, tem um carro aqui, contou toda a história, é um Gol 0 km, eu vou te dar, o valor é tal, você pode me pagar do jeito que você quiser, como você quiser, na hora que você quiser, mas eu quero te abençoar com esse carro. Aí ele foi, com uma oferta dessa é impossível não pegar, né? Aí ele pegou o carrinho lá e está lá, feliz da vida lá, passeando por Fortaleza, com seu carro 0 km, um Gol. Aí ele foi numa reunião, parou o carro, ficou por um tempo nessa reunião. Quando ele saiu, olhou para o carro, havia uma obra naquela rua, os caras estavam construindo um prédio, e o cimento voou tudo em cima do carro. Eles estavam chapiscando as paredes, e o carro ficou com várias gotas de cimento. Ele saiu de lá, desesperado, pegou o carro, foi para casa, chegou na casa, pegou a mangueira, começou a passar no carro, tentar tirar aquele cimento, tirou um pouco, mas boa parte do cimento ainda ficou sobre o carro. Ele foi almoçar com a sua esposa, com a sua filha, ele estava contando a respeito disso, ele estava agoniado, e ele falou: depois do almoço eu vou numa funilaria, para dar um jeito nisso, para tentar recuperar o que der para recuperar,
e tirar todo esse cimento do carro. Aí ele foi tirar um cochilo depois do almoço, colocou o despertador para ele ir para a funilaria levar o carro. Só que antes do despertador tocar, a filha dele foi lá e acordou ele. Aí a filha dele chegou para ele e falou assim: papai, eu limpei todo o carro. Aí ele falou: ah é, filha, como você fez? Eu peguei as buchinhas assim, eu fui passando no carro assim. Aí ele: ai, que legal, filha. Aí ela falou assim: só que tinha uns que era mais, não saía com a buchinha, eu peguei a faca lá da cozinha e fui passando assim, ó. Aí ele pensou, né? Nossa, já era o meu carro zero, né? Aí ele saiu lá fora, foi ver o carro. Realmente não tinha mais cimento nenhum, mas também não tinha mais tinta no carro. Aí ele olhou para a filha dele, era pequenininha ainda na época, e ele falou assim: que legal, filha, que você fez isso para o papai. A gente tem que comemorar. Vamos comer uma pizza para comemorar hoje à noite? Aí a filha: vamos, papai, que legal. Aí eles foram, ele, a esposa e a filha, comer pizza para comemorar que ela tinha limpado o carro dele. Aí depois de muitos anos, ele contando esse testemunho, disse que a filha já era adolescente, jovem. Um dia eles estavam juntos passeando num parque e ela falou: papai, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje eu já sou velho, hoje eu entendo de dinheiro, hoje eu entendo de carro, Aquela vez que aconteceu aquela situação lá em casa, que eu limpei o carro, na verdade eu prejudiquei o senhor, né? Mas o fato do senhor ter levado a gente para comer a pizza, aquilo me deu uma energia tão grande, aquilo fortaleceu tanto o meu coração, que eu lembro que na época eu fiquei tão feliz. E aí ele disse para ela que ele tinha reconhecido desde criança que ela tinha um dom espiritual que era do serviço. E que quando ele viu que ela, da maneira dela, quis ajudar e quis servir o pai, porque para ela, o desejo dela era ver o pai feliz e contente com o carro novo de novo. Ele falou: eu não pude impedir a ação de Deus na sua vida, e eu queria fortalecer o seu dom espiritual e a sua vida, para que você servisse e amasse mais a Deus e o teu próximo. Como eu e você temos lidado com as coisas que rodeiam as nossas vidas? Será que nós estamos lidando com isso, amando a Deus e amando o nosso próximo como a nós mesmos, e focando nas coisas que para Deus são importantes? Ou será que nós estamos focando nas coisas e esquecendo das pessoas que nos cercam? Eu queria, para encerrar, que a gente lesse um outro texto. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Se a banda já quiser vir para frente também. Segunda Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, por meio de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja que está lá em Corinto, e ele fala assim: vocês são as cartas vivas de Deus, e essas cartas não foram escritas com tinta ou papel, mas vocês, como cartas vivas de Deus, vocês foram escritos com o próprio Espírito de Deus em seus corações.
e vocês são cartas vivas de Deus enviada ao mundo para a salvação de todos os povos. Sabe, meus irmãos e irmãs, na eternidade, quando eu e você nos encontrarmos com Deus, pouco vai importar o quanto de dinheiro que você teve na sua conta, pouco vai importar a casa onde você morou, pouco vai importar o carro que você dirigiu, mas muito vai importar o quanto você amou a Deus e o quanto você amou o seu próximo. Muito vai importar o quanto você amou a Deus e o quanto você amou o seu próximo. E eu queria orar com você. Você pode ficar de pé? Feche os seus olhos, eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. Nós estamos nesse movimento Eu Mais Um, que direciona, que nos impulsiona para perto das pessoas que estão próximas de nós. E como você tem vivido e agido diante disso? Como você tem vivido e agido diante dessa palavra que Deus ministrou ao seu coração nessa noite? Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que o Senhor ministre cada irmão e irmã aqui nessa noite, Deus. Pai, a gente quer valorizar aquilo que tem valor para o Senhor, Pai. A gente quer viver uma vida que agrada o Senhor, a gente quer ter um estilo de vida que alegra o seu coração, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, imprima esse estilo de vida em nós, Deus, no nosso coração, na nossa mente, Deus, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, estendendo para aqueles que estão do nosso lado, Senhor Deus, alcançando pessoas, levando o teu evangelho, Senhor Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos livre, Pai, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos impede de viver nessa dinâmica do amor, Pai, amando o Senhor e experimentando o amor do Senhor, e amando o nosso próximo e experimentando o amor daqueles que estão do nosso lado também, Deus. Quebra isso das nossas vidas, da vida da nossa família nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, e faça a gente viver nessa dinâmica espiritual, Pai, essa dinâmica que tem tudo a ver com a vida eterna, com a eternidade, Senhor Deus. É a dinâmica que faz sentido na vida, Pai. É a dinâmica que traz significado para a vida, Deus. Ministra isso na nossa vida, no nosso coração, Senhor Deus. Coloca isso em nosso DNA, Pai, na nossa essência, Senhor. Porque a gente quer agradar o Teu coração, ó Deus. A gente quer agradar o Teu coração, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção? Enquanto oramos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me.